Mais cedo eu te contei que haveria uma novidade e essa novidade chegou. É com imenso prazer no meu coração que eu anuncio o novo podcast, que veio de uma criação embasada da psicologia e com nome bem comum, inclusive que você já deve ter ouvido por aí. Seja bem-vindo ao Desarmadas, um podcast como você nunca viu, onde ninguém vai ficar só conversando, batendo papo, nada disso. A ideia aqui é interagir com quem, Kátia? Com as suas emoções, com as emoções do meu convidado, trazendo 3 quadros que serão excepcionais e que eu tenho certeza que vai te fazer pensar e refletir muito sobre a sua vida. E para começar, eu não podia deixar de honrar, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, é honrar as pessoas que me recebem bem, é honrar as pessoas que conseguem enxergar além da capa que tem aqui. Então eu trouxe como minha primeira convidada uma mulher que é forte, guerreira, embora ela não goste desse título, mãe, mulher, empresária, empreendedora, disruptiva. Eu, inclusive, dei um nome para ela e falei que o nome dela deveria ser Bio, porque quem sabe o que é biopsicossócio-espiritual sabe que bio é vida. E a minha convidada, ela é pura vida. Dona da Casa Monchique, fundadora, proprietária, dona da toda Elas Pode, do podcast Elas Pode, empreendedora, como eu falei, então acabou de lançar, vai lançar uma marca de doces fitness, porque ela vive de jejum, inclusive hoje. Com você, receba com muito carinho, assim como eu, Emanuele Monchique. Uau! Eu estou sem palavras, eu não tenho como falar. Você me deixou sem palavras. Essa é a sua expertise, Não, né? eu te deixei desarmada. É mexer com as emoções. É uma honra estar aqui. É um privilégio muito grande. Eu me sinto imensamente honrada, feliz por você me ver assim. Guerreira jamais herdeira, mas é um prazer imenso e todo o contexto do podcast Desarmadas é fantástico. Eu estou assim, boba, porque eu sempre tive do outro lado da mesa, inclusive com Kátia Assunção. Sim. E estar agora sendo ouvida é um privilégio, um presente, uma emoção, um medo, tudo. E eu quero que você seja ouvida, Manu, de uma forma muito diferente de todas as vezes que eu tenho certeza passaram algumas pessoas pela sua vida que te ouviram com intenção. Mas o ouvir aqui pra gente, aqui para quem está no Desarmadas, é para que você possa sentar e sentir a sua história como ela é. E é aqui que a gente começa o primeiro quadro desse podcast diferentão, que você nunca viu igual, que é: quem é você, Manu, na sua história? Eu sou Emanuele Monchique. Emanuele, que veio de uma família com 3 irmãos, pai e mãe, bem funcional. Depois de um tempo ficou disfuncional. E Emanuele sempre foi a ovelha negra. Então eu sou, nesse ponto, eu vou continuar sendo sempre a ovelha negra. A que questiona, a que faz, a que não tem barreiras. O meu pai costuma dizer que se a Emanuele te falar que vai na Lua, pode passar 10 anos, ela vai na Lua. Então a Emanuele é essa criança que cresceu cheio de medo, cheio de cobranças, um pai maravilhoso por vários ângulos, mas mais extremo em outros, e que o sonho dela era ter uma família. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma empresa que também é uma extensão de família, e tenho algumas pessoas que eu tenho como família, como você, que eu posso ser quem eu sou. Eu fico extremamente feliz. E tem uma coisa muito interessante, a Manu estava falando de família, e é recente agora, saiu algumas publicações aí na área da psicologia, em que, Manu, você sabia que hoje existe, considerada na literatura, mais de 32 tipos de família? Sério, então, abro parêntese para não irem me cancelar, de que a família tradicional, aquela família tradicional brasileira, que todo mundo
leva em consideração como se fosse a única forma de ter uma família, isso não existe mais, né? Eu acho, inclusive, que já não existia, mas com a pandemia houve uma disruptura muito maior sobre os tipos de família e como isso é colocado. Mas antes da gente chegar na história de família da Manu, tem uma coisa interessante que eu quero que a Manu conte, que é sobre o nome dela. Porque, como ela falou, a Manu ela se apropria da história dela com uma força, um amor, uma intensidade, assim como ela se apropriou do nome dela. Manu, conta pra gente essa história. Emanuele Monchique. Eu sempre gostei muito de fazer doce. E quando eu estava em Goiânia, mais nova, que eu fazia faculdade de Direito na Salgado Filho, eu pensava, eu fazia bombom e vendia. Quando eu fui ser estagiária no Fórum, quando eu fui trabalhar na Brasil Telecom, depois que voltei de Londres, eu sempre fui dos doces. Né? Minha avó Norina, me levou para esse mundo de medir com os olhos. E eu pensava em Richese, que é uma confeitaria conhecidíssima em Goiânia, e falava assim, gente, esse nome é bonito demais, significa riqueza em francês. Isso é muito novinho, tinha internet como tem hoje, não tinha, muito nova. E eu falava, um dia eu vou ter um nome muito assim chique, que vai ficar na altura desse Richese, para eu ter os meus doces. Então, um dia eu casei com um português, tenho meus filhos, tivemos uma família e tudo, e ele me convidou para ir ao Algarve, ali no comecinho do Algarve, na Serra de Monchique. E lá ele me convidou para comer uma bochecha de vitela. E quando eu ouvi Monchique, quando saiu da serra, aí você fala, né, eu sou 8 ou 80, é o bio. Eu falei, você tem algum designer aqui que faz marca? Ele falou, tem, inclusive falei com ele ontem, vou falar com ele agora. Eu falei, a gente pode ir lá nele? Ele falou, pode. Aí eu cheguei lá, ele falou, fez uma ficha lá comigo do que eu queria, eu falei, aí ele, qual é o nome? Eu falei, Monchique. Ele fez essa logo que é até hoje da Monchique, não era casa, era só Monchique. Eu não sabia se eu ia mexer com o doce, eu sabia que era pro doce no futuro, mas falei, chegar em Goiânia, aí ele fez a logo, fez rosé, dourado e marrom, terroso. E eu cheguei aqui em Goiânia e pensei, vou mexer com roupa. Não. Isso o quê? Um belo dia, eu viro pro Sérgio, novamente, e falo assim, eu dava um rim para comer um pastel de Belém. Pastel de nata nessa Goiânia. Que eu tinha comido e não era. E ele falou para mim, então seja por isso, fez o pastel. E esse pastel ficou bom, mas não ficou o pastel que eu queria comer ainda. Diga-se de passagem, eu já provei várias vezes, e se você mora em Goiânia, você não pode deixar de comer o pastel de nata, o famoso pastel de Belém, literalmente excêntrico, português, de verdade mesmo sendo feito aqui em Goiânia, porque as mãos da Manu tá garantida aí o sabor e a qualidade. Mais honras, honras, honras. Kátia acaba comigo. E nasceu, eu postei que eu estava comendo um pastel de Belém e começaram os pedidos. Quero pastel, quero. E ele fez uma fornada e eu falei, esse pastel não tá assim, né? E fui fazer a minha receita. Troquei o estado do ingrediente, em vez de ser líquido, ele foi sólido, seco. E é o pastel até hoje, né? Essa é a minha receita. E as pessoas começaram, Emanuele lá da Monchique, Emanuele Monchique, Emanuele Monchique, Emanuele Monchique, Emanuele Monchique. E ficou Emanuele Monchique. E veio esse nome e eu me identifico muito com ele, porque a minha família, do qual foi criada nesse casamento que eu tive com o Sérgio, ele era composto por 5 filhos. E nós não éramos pais em comum de nenhum desses filhos, mas eram todos nossos. Falo por mim, do meu coração, 4 viveram conosco, e 2 é do meu coração, e os outros 3 é do meu útero. Então, ficou Emanuele Monchique, ficou a família Monchique. E tudo nasceu
dessa ideia. E ficou Emanuele Monchique e eu fui atrás para registrar. E hoje eu vivo mesmo Emanuele Monchique. Às vezes é muito engraçado, eu tô no cartório, aí falam o meu nome e eu falo, e eu fico. Aí eu, sou eu, porque eu já habituei tanto. Você já se apropriou daquilo que você viu lá atrás, do insight que você teve, do feeling que você sentiu quando você viu o nome, e que estava de toda forma, você só conseguiu se apropriar disso, porque com certeza que, ó, no seu campo, no seu simbólico, de alguma forma, esse amor pelo doce trazido pela avó, essa habilidade, esse gosto, eu falo que cozinhar é um ato de amor. Cozinhar é um ato de carinho, é um ato de cuidado. Quando você. Eu não vou mentir, sabe, Manu? Eu me assusto quando eu ouço alguém falando assim, eu odeio cozinhar. Eu também. Eu me assusto, porque eu acho que o cozinhar, o nutrir, ele tá, para mim, entre os dos maiores cuidados que a gente tem. Não à toa, quando o filho da gente nasce, a primeira coisa que você tem que estar disposta, né, e ter uma disponibilidade é suprir essa criança. Primeiro com o seu leite, nos casos que não dá de toda forma, você tem que ter todo o cuidado para preparar a fórmula, correr atrás da fórmula, esquentar a fórmula, preparar a fórmula, colocar aquilo na mamadeira. A temperatura tem que estar, né, no ponto certo. Então, isso é cozinhar. As pessoas, muitas vezes, eu acredito que entendem que cozinhar é aquela coisa que eu só cozinho se eu for fazer uma coisa mirabolante, e não é assim, né? O cozinhar é aquilo que você se propõe a fazer com muito amor e carinho, com simples ou não, mas feito pelas suas mãos, preparado por você, preparado de uma forma consciente, amorosa. amorosa. É uma linguagem de amor, né? É uma linguagem de amor, assim, muito, muito sólida. Eu diariamente tenho experiência, eu cozinho pro meu filho, que vive comigo hoje, dos 5, hoje só tem um, estou com a síndrome do ninho vazio, mas está tudo bem, e pro meu marido. E quando eu vou cozinhar, é a única hora que eu me desconecto, que eu não estou prestando atenção em nada, só no alimento, só naquele preparo. Porque, e vou te dizer, é fantástico. Você pega 2 copos de água e você dedica para um copo palavras de amor, gestos delicados, e o outro copo você profere palavras pesadas e pega com brutalidade. A água que você deu a delicadeza, ela tem mais oxigênio, ela borbulha mais, ela é mais vistosa. E a outra água, ela fica pesada. Parada, pesada. Então, o alimento é a mesma coisa. Se eu vou fazer ali, o Paulo fala, mãe, eu quero jantar, eu estou cansada, 9, 10 horas da noite. Se eu pego no alimento, põe lá. É uma droga mesmo, porque a gente só tem essa função. Quando a pessoa, meu filho, ou meu marido, ou alguém que eu estou recebendo, vai ingerir esse alimento, aquilo é passado, é transmitido. É uma linguagem de amor que cura. Porque uma coisa é você ter habilidade, né, para fazer. Eu tenho ou não habilidade. Outra coisa é você usar uma palavra pesada, odeio cozinhar. Eu entendo, eu não gosto, mas eu não gosto por quê? Porque eu não tenho habilidade, e tá tudo bem. Eu não tenho habilidade, por exemplo, para passar roupa. Hoje mesmo eu falei isso pro meu marido, eu não consigo. Tem gente que passa que é um fantástico. Manu, você sabe que, gente, sério, se tem uma coisa que ainda hoje eu tenho, assim, pavor de todos os afazeres de casa, talvez eu entre aí nessa galera do odeio tal coisa, é com o lavar a roupa e passar a roupa. O meu passar a roupa. Porque eu vivi isso muito na minha adolescência, na minha infância. Eu trabalhei muito na casa dos outros, lavando, passando, indo de casa em casa. Agora eu lembrei. Lavando e passando. Eu sinto até hoje uma dor nas costas, já desde pequena, que eu atribuo a muitos momentos no tanque, né, esfregando. E então, não. Hoje eu me dou o prazer. O direito de ter alguém para fazer isso. Se eu não tivesse condições de verdade, não sei, acho que ia ter que ser os filhos do marido, mas não ia ser eu. Porque
eu simplesmente, a versão que eu tomei de passar e lavar roupa é enorme, assim, enorme. Eu não consigo. Então, eu entendo as pessoas que Fala, não falam, não gosto, gosto, não, nunca mais faria ou isso, porque ou não me coloca cozinhou, aqui, eu prefiro lavar, eu sou da turma do lavar a louça, né? ou cozinhou, obrigado. E aí vem outros traumas, e aí eu tô com ela, né, a psicóloga. Quase, Quase, quase. mas já é minha, já Quase. é minha. E aí eu entendo a pessoa ter repulsa do ato de cozinhar, mas o alimento não tem nada a ver com isso. A obrigatoriedade te traz esse fardo, né? Te traz essa fadiga mental. E eu vivi isso com acordar cedo, né? Meu pai era imbatível, era uma coisa de louco. E o meu relógio biológico, acordar cedo para mim sempre foi um tabu. Hoje, com 45 anos, eu acordo às 5 da manhã para estar na academia às 6. Mas foi toda uma habilidade do meu marido, Tony, que teve comigo para me levar para essa academia. Porque tudo imposto, e ainda você fala, acordar cedo, que eu era criança, eu dormia. Eu estava no objetivo, eu dormia do rir de chamar meu pai, minha mãe e falar assim, vai tomar bomba. E olha, isso é uma dica para você que está em casa, isso é uma dica da psicologia. Se você tem resistência para fazer algo, mudar um hábito seu, tem uma coisa chamada aproximação sucessiva. Você se expõe aquilo de forma lenta, de forma gradativa, até que você alcance o seu 100% daquele hábito ou daquele comportamento, ou enfim, do seu objetivo final. Isso é uma coisa muito utilizada nas Uau. abordagens psicológicas. Fica aí a dica, hein? Anota aí, aproximação sucessiva. Se coloque, se exponha de uma forma saudável, de uma forma gradativa, aos poucos, para que você alcance o seu objetivo final. Mas você falando isso, foi o que aconteceu comigo e o Tony, ele é corredor, ele é maratonista, né? É uma coisa assim que eu não consigo, fico 7 dias sem comer, em jejum, mas não consigo correr 2 horas igual ele corre 30 quilômetros numa esteira, né? E ele foi me levando para esse mundo porque eu fui participando das corridas, fazendo o alimento para ele saudável, sem isso, sem aquilo, na cidade e tal. E eu fui me aproximando, e eu ia filmar, e eu via aquelas pessoas assim, vai, e não sei o que, e eu, gente, esse povo. E eu, né, vai, Tony, chega, onde que tá essa endorfina que eu não sinto ela? E fui participando disso até que ele falou assim, ó, eu acho que é bacana você ir para academia, porque você já é privilegiada. Eu tenho uma composição muscular fora da curva. E eu falei, ai, Tony, então tá, vamos, 9 horas da manhã. E ele, não, eu não posso 9 horas da manhã. Tem que ser 5 para estar lá às 6. Isso em Goiânia é fortíssimo. Goiânia que me perdoe, mas, gente, é as madames de 8 da manhã. O sonho, eu tô brincando, mas, gente, é o sonho de todo brasileiro, né? Acordar, tomar aquele café da manhã com calma, 8, 9 horas ir pra academia. Esse é um sonho. Realmente, para mim, é um sonho. Não, isso não é um sonho. Isso é a liberdade geográfica de quem empreende, e principalmente com o digital, né? A Monchique hoje ainda é delivery. Estou dando um passo para sair dessa liberdade, mas quando você empreende, que seja de um negócio, de uma MEI ou até uma SA, você tem uma liberdade geográfica. A Kátia está restrita a essa liberdade geográfica porque ela está terminando o curso de psicologia, então ela se sente ali um cacto parado não, assim, que precisa pertencer àquela bio. Olha, por favor, PUC, defere meu processo, tá? Defere meu processo, por favor. Eu, inclusive, entrei com um pedido esse semestre para ultrapassar o limite de créditos. E ontem uma professora me falou, Kátia, que pressa é essa? A pressa de viver. A pressa de viver. A pressa de viver, porque eu tô há 5 anos, né? Vai completar 5 anos, sem absolutamente nada de tempo. Porque é o que a Manu falou. Por trás aqui desse cenário lindo e maravilhoso, tem o IPAD, tem a CSA, tem a faculdade, tem os filhos, tem o marido, tem os amigos, né? Meus amigos, inclusive, gente, ó, amo vocês, mas eu acho que já perdi quase todos, porque já tem quase 5 anos que eu não consigo ir para canto nenhum e fazer quase nada. Temos que. Mas como que você fala mesmo?
O quê? É a sua frase lá, né? Que você posta todo dia, categoricamente. Colhemos escolhas. Colhemos Eu escolhas. uso essa frase quando eu tô lá no meu Instagram da Manu, porque é sobre isso. Eu tive que colher uma escolha, escolher, né? E ser firme nela. Constante, precisa, para que eu conseguisse alcançar esse tão sonhado diploma, esse tão sonhado númerozinho que vai me habilitar a trabalhar e que ano que vem ele já está aí, graças a Deus. Mas foi uma escolha. É uma escolha, colhemos escolha. Quando eu disse sim para o Tony, então vamos lá tentar. Se eu não conseguir, sentir muita. É uma fraqueza que não é fraqueza do corpo, é uma fraqueza mental quando eu acordo num horário. Agora eu estou me habituando, por quê? Eu estou colhendo uma escolha. E o meu corpo gritou, a zona de conforto, ela te chama para o lugar anterior, ela te faz várias armadilhas. Hoje eu vou para academia e o Tony vai para a rádio. Então, hoje eu vou, independente dele ir ou não. Mas eu vou te explicar biologicamente por que isso acontece com você. Outra dica aí da psicologia. Nosso cérebro, ele é tão inteligente, ele é tão racional e ele é tão sistemático com tudo aquilo que você tem aí nessa sua cabecinha, que ele, conforme você foi criando as suas experiências, conforme você foi criando os seus hábitos, conforme você vai criando o seu ambiente, ele entende. É aqui que eu vivo, é isso que eu faço, é dessa forma que é confortável para mim. Então, tudo que a gente vai fazer, que é fora dessa zona, da famosa zona de conforto, o teu cérebro vai dizer para você o tempo inteiro, não faz isso, sai daí, mulher, você é louca? Deus me livre, para com isso. A gente não está acostumado a isso, não. Então, é uma luta interna, sim. Sim. É uma lentidão mental do próprio corpo que não está habituado àquele tipo de processo, àquele tipo de hábito. Mas, quando você colhe a escolha que você fez, que é tudo bem, eu vou acompanhar, é isso. Um dia eu vou menos, outro dia eu vou mais, mas você já está trazendo para o teu corpo, para a impressão do teu cérebro, uma experiência nova e que vai fazer todo sentido dali a alguns meses, dali a alguns dias e vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais leve. E é o que está acontecendo. Tem 9 meses exatamente que eu estou com uma personal. É assim, só deixo de ir por motivo de força maior. Hoje, inclusive, falei para a Jaine, que é a minha personal, falei, Jaine, sábado e domingo eu estou sentindo falta. Por quê? Porque essa Emanuele, essa bio que a Kátia falou, que é 880, que sou intensa, faz parte da minha essência, eu descobri uma válvula de escape que eu escapo esse turbilhão que eu sei que eu sou, e estou aprendendo a equilibrar, usando força. E eu não gosto, não me põe para falar para minha personal. Se você me pôr para fazer isso aqui, eu simplesmente levo e vou embora. Não me põe para fazer funcional, não sei o que, bolinha, aquelas bolas. Não me põe para fazer esse rolê. Elevação pélvica. Não, essa eu faço. Essa eu tenho que fazer porque ela é de força. Tudo que tem força eu faço muito bem. E de jejum, agora na outra semana, eu perdi a fadiga. Porque o jejum prolongado, eu descobri, né? Deve ter uma galera aí que sabe, mas eu não sabia, praticante de jejum desde 2022. Por quê? Porque eu não me dispunha a pegar peso. E eu fiz uma semana de segunda, eu pensava assim, hoje eu vou desmaiar, porque é muito... A minha personal falou assim, Manoel, inclusive ela fez 33 horas, e ela come de 3 em 3 horas, mas pela mente que ela fez. Ela falou, eu tô impressionada, você não pegava mais de 60 quilos no exercício dos braços, assim que você... Eu não sei o nome dos exercícios. Você pegou 100 hoje, na quinta-feira passada. E eu não senti fadiga, porque o que me faz parar a repetição é a fadiga, aquela dor ardida, que uns chamam de ácido não sei o que, outros de não sei o que. É aquela dor que eu falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pagando para sentir essa porcaria. Mas hoje eu percebo quanto é uma válvula de escape para mim, para essa intensidade, para o 880. Falando em turbilhão, eu quero te convidar agora. Ai. Não pense que você virá aqui ao Desarmadas e sairá ileso, porque isso não acontece aqui.
Eu quero te convidar para o nosso próximo quadro, que chama Sem Censura. Uau! É o momento em que, claro, dentro das diretrizes que a gente tem aqui, das políticas que a gente tem aqui do canal, a gente não ultrapassa, mas que sim, sem censura, porque é nesse momento que a Emanuele é convidada a sentar e sentir de verdade quem ela é na história dela. Topa, Manu? Claro, o óbvio precisa ser dito. Então vamos lá. Manu, aqui quando eu chamo minhas convidadas para sentar e sentir, é para isso aqui. Uau! É aquele momento que é como se você estivesse na sua casa, com a sua melhor amiga, aquele momento que você pode falar sem censura. E qual o tema que eu quero trazer para o Sem Censura? Qual o tema que eu trago sempre para esse quadro, o Sem Censura do Desarmadas? No caso da Manu aqui, nós vamos entrar no bate-papo. Pega o seu lencinho aí, porque se a Manu não chorar, você vai chorar aí. Que é o quê? Nós começamos o programa aqui falando, né, sobre família, sobre como tudo acontece. E a Manu tem uma família, como ela mesma falou, uma família de coração, uma história forte, uma história cheia de muitas vielas, né, Manu? Muitas. Vielas emocionais, caminhos abertos dentro desse emocional. Por isso que esse quadro chama Sem Censura, porque aqui eu quero que você me conte. Manu, sem censura, o que ou qual foi o maior desafio da sua vida em relação ao lado pessoal, emocional, familiar? Uau! Tem coleciono alguns desafios que estão no mesmo nível, mas o maior desafio que eu tive até hoje e que eu trago ele para mim mesma quando eu estou em algum caos que eu preciso resolver. E se tem problema, tem solução. Mas esse foi de cunho muito emocional, que foi a perca do pai da minha filha, do qual eu era casada. Ele suicidou. E superar, né? Porque isso você supera gradativamente. Isso foi uma dos maiores desafios que eu tive na vida com 21 anos de idade. Super nova. Uma menina com a minha filha tinha 1 ano e 9 meses e ele foi da noite para o dia e eu tinha sonhado que ele tinha caído da nossa janela. Contei para todo mundo da família, inclusive minha mãe falou: você está ficando doida. Eu falei, o sonho era real demais e eu lembro como se fosse hoje porque marcou pelo World Trade Center no 11 de setembro, né? Ele faz isso um mês e pouco depois, e eu lembro que eu olhava na televisão e estava contando para minha mãe, você tá doida? Eu falei, eu chegava lá embaixo, só que ele levantava a cabeça, e passou-se um mês e alguns dias, ele tomou essa decisão que eu não julgo, nem certa nem errada. O lugar mais difícil é o lugar do outro, no mundo para mim, e como eu não tenho isso na minha ideia, nunca tive, com todos os desafios, e acredito que está muito ligado à criança interior de cada um, ele nos deixou. E esse foi o grande desafio da minha vida, com uma filha de 1 ano e 9 meses, morando no mesmo prédio do meu pai e da minha mãe, em andares diferentes, porque o pai dele deu um apartamento para ele na época para a gente morar lá, deu mesmo. E eu me vi sem chão. E você não tem resposta. Olha que interessante, né? Eu não sabia, porque nós estamos gravando aqui, a Manu foi convidada, mas eu mando o briefing, a Manu sabe disso, não tem nada sobre o que vai ser falado aqui no briefing. E nós estamos no Setembro Amarelo. Uau! E aí vem esse quadro, esse nosso quadro Sem Censura, e a Manu traz esse tema tão delicado, tão importante, e que pode salvar muitas pessoas. Porque é como a Manu disse, não existem sinais, não existe vestígio, não existe porquês, não existe certo ou errado, não existe como você compreender a dor do outro se o outro não estiver disponível para falar da dor dele para você. Por isso a escuta,
a escuta ativa no sentido de perceber muito, 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 muito sutilmente o outro quando ele está com a gente. Mas, assim como a Manu falou, deve ter sido muito difícil. Por quê? Porque isso só acontece quando o outro também permite que você veja isso. Sim. Porque quando o outro decide não permitir que você veja esses sinais, não se culpe, você não vai conseguir ver esses sinais. Eu tive esse sonho, que é uma coisa que eu não consigo explicar, apesar de ter muita consciência da vida espiritual, né? O espiritual, ele é real. Ele é real. Quando você tem um déjà vu, essa é a minha forma de ver, que eu falei para todo mundo me pôs de doida ainda, de maluca, que é mesmo assim. Eu depois ficava pensando, né, naquele movimento e os sinais, quando acontece isso com alguém, eles são quase imperceptível. Teve um episódio que o Rodrigo tava, que ele bateu assim na minha bunda e falou assim: Ê, você vai ficar uma coroa muito bonita. Muito bonita. E eu falei para ele assim: uai, eu vou? Nós, né? Porque você também. Ele falou: não, eu não vou chegar lá. Eu falei: ah, pois vai, porque onde você for, eu vou. E ficou aquela coisa. E quando ele partiu, que eu isso ficava fazendo um looping na minha mente, eu passei, meus familiares passaram a ter mais cuidado comigo, porque eu saía para ir lá onde ele cometeu esse ato, né? Ele pulou, e não foi tiro, ele pulou do 17º andar. E eu queria ir atrás, porque eu falei para ele. Então esse foi o único momento que eu tive esse declínio sobre, porque eu falava assim, eu falei para ele que eu ia. Onde Manu, você for, eu vou. E sem censura, o que você acha que as pessoas que estavam à sua volta nesse momento tão sensível fizeram de pior? Comigo? Com você ou com a situação? Depois que aconteceu, foram as pessoas terem fingido agido, não é fingido a palavra, agido como se eu não sentisse dor. A luta pela questão material, pelos interesses momentâneos daquele momento. Até eu tive um fato que hoje eu me arrependo muito por um lado e admiro meu pai ainda mais por outro. Sem dizer nome de famílias, essa família meu pai sempre conheceu e coincidentemente comprou um apartamento nesse local e a família do Rodrigo morava lá. E meu pai, sabendo como eram as pessoas, né, a forma de viver, os princípios, se você não tem aquela família tradicional, você não está apto a entrar para a minha família. As famílias, é o que você abordou no começo. E meu pai, assim que ele morreu e enterrou, e esse foi o momento mais difícil para mim, depois do enterrar, porque até o ato de você enterrar, a sua ficha não cai. E quando é uma morte natural, que é por uma doença, que você vai se preparando. Agora, uma morte repentina, com essa e com a profundidade que foi o impacto de tal altura das pessoas terem ouvido o impacto do corpo no chão, né? E depois eu ficava ouvindo isso. Meu pai falou assim: você vai pegar as suas coisas e vai descer aqui para casa. Meu pai me tirou do apartamento. Automaticamente fez a minha vida, não, eu não falo nem a minha, mas a da Lia, a minha filha mais velha, mais difícil. Por quê? Porque o apartamento foi mesmo dado pelo pai, pelo avô, né, que inclusive anota no jornal que saiu, anunciando por ser uma pessoa pública, na época ele também já é falecido, ele fala, eu dei um apartamento para o meu filho e tal, e ele estava entrando na faculdade e tal, e meu pai fala desce, e meu pai falou desce, e meu pai é a pessoa, até hoje, mas naquela época ainda mais, que sempre teve eu e meu pai sempre tivemos uma conexão muito forte. Então o meu inconsciente, ou a minha criança interior falou,
eu estou salva, né? Meu pai me quer lá na casa dele, porque você casa, você sai. E fui. Então, o que mais me constrange até hoje lembrar, eu não teria essa capacidade de fazer se eu vivenciasse uma cena parecida ali num limbo de muito. De ignorar que existia uma criança de 1 ano e 9 meses e tirar o direito dessa criança de ter uma vida confortável, porque as pessoas tinham esse conforto, né? Tanto os tios quanto as avós, quanto o avô. O meu pai fez o papel dele e simplesmente, como se ele morreu, acabou. Meu pai, eu desci e aí as pessoas permaneceram com os interesses próprios. E foi exatamente isso que levou ele ao suicídio. Não foi a relação dele comigo, porque isso foi posto em xeque. Hoje eu estou aqui porque. Então, além de você ter passado por toda a situação, que já é super dolorosa, você ainda passou por um julgamento. Com certeza. Como se você tivesse sido motivo. Como se eu tivesse tido motivo. Eu falo que Deus é bom o tempo todo, e o que a audiência entender por Deus, o seu, é da mesma forma, o meu, né? Eu tinha uma babá. Ali era muito pequenininha e eu trabalhava nessa época, inclusive para um irmão dele. E estava fazendo faculdade, cursinho. E ela estava em casa quando ocorreu um diálogo, né? Que ele, com uma outra pessoa, que eu não quero expor, falou: olha, você tem que honrar isso e aquilo. Ele falou assim: espera até amanhã. Espera até amanhã, que amanhã você leva tudo que eu tenho. Minha casa, minha filha, meu carro. E a babá ouviu. Quando se morre por suicídio, você tem um inquérito. Se a pessoa, principalmente se a pessoa não deixa uma carta, que tem investigação ali da letra. Sim. A babá foi nesse inquérito e disse isso. Que ele disse isso para essa pessoa da família: espera até amanhã. Espera até amanhã. Amanhã você leva tudo que eu tenho. E o amanhã foi o domingo mesmo, ele faleceu no domingo. Então, eu tive muito apontamento, tanto que meu pai, depois que eu passei por esse episódio, a Lia estava com alguns, foi 1 ano e 9 meses, a Lia estava com 3, porque ela estava já no pré-school, é uma escola que hoje é internacional. Ele falou assim, eu falei: pai, eu acho que eu quero ir embora do Brasil. Meu pai foi o meu maior apoiador, porque meu pai entendia que eu aqui, no meio que a gente sempre viveu, talvez o meu emocional, hoje eu não estaria aqui sentada, hoje eu não estaria à frente de um podcast, hoje eu não conseguiria ter a linguagem do amor, que é cozinhar, nutrir e colocar as minhas emoções, o meu doce, o meu coração doce naquele doce, talvez eu não estaria aqui. Eu não sei se eu teria sobrevivido permanecendo aqui os 3 anos que eu fui. E abri mão da convivência da minha filha, pequena, mas ficou com meus pais, porque eu tinha que curar aquela dor. E quando você vai embora, e você sabe disso porque você tem uma filha que está fora, é onde filho chora e mãe não vê. Aonde eu aprendi uma maturidade para olhar para essa dor. Dessa dor, assim, que eu não consigo me pôr no lugar do outro, porque eu nunca, eu sou a favor de nunca dizer nunca, mas eu nunca teria esse tipo de postura com alguém que tinha uma filha, que era uma menina linda, a Lia, a cara do pai, é o pai, hoje mesmo, até a forma de correr. E foi a única semente que ele deixou. Ser tão propensa aos interesses. E principalmente, porque se for interesse que eu preciso sobreviver, e não estou, quando eu falo sobreviver, eu não levo o pilar de dinheiro financeiro, o de sobreviver de um remédio ou de alguma coisa, o básico. Esse pilar ser financeiro, ser do interesse, ser aquela coisa mesquinha, medíocre, mediana, ser aquela coisa egoísta, porque o egoísmo, o ego, ele mata. Ele mata.
ele mata você egoísta. Se eu sou uma pessoa egoísta, e sou com você constantemente, e você aceita, é um suicídio pouco a pouco que você tem. Você mina, né? Você mina a Você vai pessoa. minando a pessoa. E quantos relacionamentos por aí a gente vê hoje na atualidade, os famosos relacionamentos tóxicos, em que as mulheres, principalmente, se colocam diante de situações e que elas não conseguem muitas vezes enxergar se não tiver essa cura, se não tiver essa ajuda. Se você não tiver pelo menos a coragem, como a Manu teve, de dizer: eu preciso ir. E eu só vou me curar se eu não estiver aqui. Isso é tão importante para a gente trazer, né, para essa audiência, para esse público, o quanto é importante olhar para a sua própria história, reconhecer que existe uma dor, Sim. reconhecer que você faz parte daquela dor, mas que você precisa curar essa dor, de alguma forma. É preciso buscar uma estratégia. E se você não consegue sozinha, a Manu teve o apoio do pai na época para curar essa dor, o único, né? Hoje, tão exposto aí para todo mundo, a terapia. Busca uma terapia. Né? Se você está vivendo hoje qualquer tipo de situação, seja depressão, seja dor, seja violência, busca uma terapia, busca ajuda profissional. Porque se você não consegue ou não tem a possibilidade de se curar sozinho, porque você acabou se curando sozinha, mano. Acabei me curando sozinha. Acabou se curando sozinha dentro de todo esse processo. Mas tem muita gente que a gente sabe que não dá conta. Eu também sou uma dessas pessoas resilientes que conseguiu ao longo da vida se curar sozinha com o que eu tinha na minha mão. Mas eu entendo hoje que tem pessoas que não conseguem e tá tudo bem. Mas levantar a mão, uma bandeira, qualquer coisa para dizer eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda, você precisa ter em algum momento da sua vida essa coragem libertadora de saber pedir ajuda para você. Pode falar. Nós mulheres desse mundo atual hoje, que tem filho, família, ou que é sozinha, que hoje é uma realidade, né? Inclusive as moradias estão sendo construídas para pessoas single. Nós mulheres que somos muito cobradas, que temos várias funções, eu acho isso o máximo. Nós temos uma dificuldade, principalmente mulheres como eu e você, de ser vulnerável. Mostrar a vulnerabilidade. Se eu não tivesse dado conta de explicar para meu pai, eu quero ir, e ele falar, não, era um sonho que eu tive e eu não fui na idade dela e eu vou apoiá-la. Mas foi contra todos, minha mãe, meus irmãos, todos. Eu talvez não estaria aqui e não teria vivido o que eu vivi e o melhor que ainda está por vir. É a vulnerabilidade. Nós mulheres temos essa dificuldade, que é de ser desarmada. É falar para o meu marido hoje, e hoje eu consigo fazer isso. Eu fui vulnerável para o meu pai, mas no decorrer da minha vida eu sempre tive dificuldade. E eu tenho um psiquiatra que eu vou nele e que eu faço a manutenção de todo da minha forma de enxergar o mundo, e junto com a terapia, claro. Ele fala, Manu, vulnerabilidade, tá tudo bem você ser vulnerável. E essa falta, esse negócio, eu não posso me mostrar vulnerável, eu não posso pedir socorro, eu não posso ligar para Kátia e falar, Kátia, eu tô sentindo isso me ajuda, você entende mais a mente humana, por exemplo, que é uma pessoa a Kátia é uma pessoa que eu converso, que ela sabe da minha vida e eu me sinto bem. Mas não adianta nada eu ter essa intimidade e ter facilidade de mostrar essa vulnerabilidade se num momento de caos, de transtorno, eu não me sentir gente, porque a gente deixa de se sentir gente. Por isso, guerreiras. Nem toda escuta é uma escuta acolhedora. Sim. É por isso que até para contar e falar a sua vulnerabilidade, eu acho que vem daí essa nossa dificuldade de ser vulnerável, porque a mulher ao longo da história, né, da mulher, ela tem esse lugar, né, de que não, se é para mulher tá tudo bem, não, mas se é para fulano não tá tudo bem. Então nós
ao longo da história a gente foi colocada em caixinhas, né? Em que pra gente tudo é possível. Tudo nós portamos, tudo pra gente é possível. Esses dias eu ouvi um exemplo que eu falei, cara, é isso. Porque Maria, Maria. né? Maria. Cara, Maria, vamos lá, né? A mulher engravidou sem pedir, teve o filho, criou o filho, marido morre, essa mulher cria o filho sozinha, esse filho vira um grande homem na história, para quem acredita, claro. Esse filho é condenado, é morto, é judiado e essa Maria tá ali, né? Com todo o sofrimento dela, engolindo todo o sofrimento dela, para que o outro sofresse menos. E aí a mulher, querendo ou não, ela carrega essa história. Claro. De que você é forte, você pode passar por tudo e tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não tá Não tudo tá bem, tudo não bem. tá tudo bem. E isso tem que ser dito mesmo, assim, tem que... eu acredito que você vem ainda fazer uma campanha junto com Desarmadas, que é trazer essa mulher para o não estar tudo bem. Eu, com 45 anos de idade, começo a compreender o que é ser sábio. É você olhar para o que você passou, a história sua que eu ouvi, e falar, não, a Kátia foi por aqui, não foi legal. A Kátia deu tanto, se doou tanto e passou por isso. Então, por que que eu, a Emanuele ou a Maria vai fazer? É Certo? a famosa síndrome do herói, né? Eu não sou uma Mulher Não, também Maravilha. não. Não sou. Vivo dizendo pro meu marido, quero voltar a ser mulher troféu. Porque É, é isso, a gente não está pronta, na verdade. Essa é a verdade. A gente tem que dizer: não estou pronta para isso, não estou pronta para aquilo. Meu momento é esse, meu momento é aquele. Quando der, eu faço. Os não, os né? nãos. A gente não sabe dizer não. Então, quando eu olho para essa história de Maria, da forma como é contada, e que até para limpar aquele corpo, foi ela que foi preciso Ai, pegar uma toalha, secar. Isso é muito forte. e eu não consigo me colocar no lugar, porque a gente nunca vivenciou isso, né? O lugar do É. outro é o lugar mais difícil. E, mas essa foi a maior crueldade. E hoje eu consigo olhar e ver que não foi comigo, não se referia a mim, referia-se a eles. É o contexto. Hoje eu consigo perceber que aquilo que eles estavam me dando era o que eles são, é o que eles eram e o que eles são talvez até hoje. E tá tudo bem, aí tá tudo bem, porque eu compreendi que não era sobre mim, porque você com 21 anos, você arrebenta com a sua cabeça e fala assim, mas o que que eu tenho de errado? O que que eu tenho de errado? O que que eu fiz de errado? Eu não fiz nada, não... Por mim ele estava aqui, eu dava a minha vida por ele estar ali. E hoje eu consigo perceber que isso era um reflexo deles, mas que impactou muito a vida da minha filha, a minha, e serviu para que eu nunca passasse e passe o meu olhar por esse caminho. Manu, agora para a gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola aqui, um desafio para Manu, bem rapidinho, no sem censura. Eu vou falar uma palavra e você, sem censura nenhuma, vai me dizer o que essa palavra significa para você. Desafio, Vencer, propósito, real, amor, Jesus. família, Hum, ai, família, ai meu Deus, meus filhos. ser você. Ser intensa. Quem é hoje, com tudo que você olha para trás? Quem é a Manu na história dela sem censura? A Manu na minha história. Sem censura, eu sou Emanuele Monchique e eu sou a herdeira de todas as Emanueles que passaram antes dessa. E essa vai herdar essa nova forma de ver a vida. O pausar, o falar não, e tá tudo bem, não vou. É a Emanuele realmente herdeira. Por isso eu excluo cada vez que eu me coloco como guerreira.
É a herdeira. Ah, herdeira de quê? Você é bilionária, é milionária? Tá tudo sempre ligado, como se diz os portugueses, pi do dinheiro, que não é. Eu sou herdeira de todas essas, que por 45 anos vêm comigo, porque você engatinha, depois você anda, depois você faz isso, faz aquilo, se cresce, vai para a escola, forma. Essa Emanuele de 45 anos, o ano passado disse, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou seguir. Meus filhos estão criados. O meu filho mais novo, que é o Paulo, tem hoje 18 anos de idade. Tem uma vida independente. Se eu faltar hoje, ele não morre de fome, ele tem a vida dele, o caminho dele, e eu nasci para isso. Então eu sou Emanuele, que sou herdeira de mim mesma, de todas as minhas cicatrizes, de todas as minhas alegrias, de todas as minhas conquistas e de todos os meus fracassos. Porque quem não fracassa não conhece o pódio. E eu fracassei muitas vezes, mas muitas, principalmente comigo mesma. Porque, como a gente falou, a minha maior rival sou eu. Quem rivaliza comigo sou eu, que quero voltar lá para aquele lugar que dói, mas que eu já sei como funciona. Porque o novo, o se permitir, ele é desconhecido. E eu me permiti falar não, porque faz parte de mim ser transbordo, tanto num pastel, como no servir, como você sabe que eu gosto de você pelo meu olhar. Eu não sei disfarçar, mas eu não preciso te dar nenhum fel se eu não gostar. Então eu fui aprendendo essa moderação, então eu sou a Emanuele Monchi, que hoje é herdeira. Eu sou herdeira. E você que assistiu até aqui, não vai embora, que agora vem a melhor parte do nosso podcast. A Manu não sabe o que espera por ela. Socorro, pega sua Deus. pipoca aí. Se você não segue o canal, já dá um toquezinho aqui no sininho, se inscreve para você assistir até o final e vem comigo que tem muito mais. Agora eu coloquei a Emanuele Monchique numa situação bem difícil. Esse quadro, se prepare, é o Conto da Carochinha. E para você que é jovem, saiba que o Conto da Carochinha nada mais é do que uma fake news da minha geração e de muitas outras. Então a história aqui é o seguinte, Manu. Eu vou te perguntar se em algum momento da sua vida você já aconteceu com você uma fake news, a história da Carochinha? Porque aqui, depois que a Manu contar a história dela, eu, por enquanto, sou a única juíza aqui e vou decidir se a Manu é vítima da história da Carochinha ou se ela é culpada. E se ela for culpada, ela já está inclusive na posição aqui para fazer a foto de culpada. Mas se ela for inocente da história, a foto dela vai aqui, ó, para o nosso quadro de vítimas verdadeiras do conto da Carochinha. Então, vamos começar? O meu conto da Carochinha é que todo americano é educado. Todo americano é educado. Esse é o maior conto da Carochinha. Será? Por quê, Manu? Porque eu estava passando o Réveillon de um ano atrás, nos Estados Unidos, em Nova York. Estava eu, meu marido e a minha filha, estava eu, o Tony e a Lia, e estávamos lá, já tinha arrebentado os fogos, os champanhes e tal, e de repente vem uma mulher que eu não sabia, né? Eu não vi ela, a enxerguei depois que aconteceu o fato. Ela veio para pá em mim, assim, eu olhei e falei, what is this? E ela veio e eu falei, ué, mas você que fez e eu aqui. E ela chamou o segurança, me pegou e colocou a gente fora da boate. Você foi jogada para fora da boate em Nova York? Em Nova York, 1º de janeiro, 1h da manhã. Agora, você que está vendo essa história, e aí? Será que a Manu é culpada dessa história ou será que ela é vítima do conto da Carochinha? Qual a sua opinião, Manu? Completamente vítima. Fui trotada, fui empurrada e olho para ela e falo, o que é isso? E ela fala, o que é isso? O quê?
e não sei o quê. E eu, não, ué, mas você que bateu em mim. E ela, segurança, leva pra fora. Olha, eu acredito na Manu. Então vamos bater o martelo aqui. Manu é vítima do conto da carochinha. Não é todo americano que é educado. Manu, eu adorei te receber. Eu adorei inaugurar esse projeto tão esperado e que eu deixei tanto tempo no papel. O Desarmadas, para mim, é o meu mais novo bebê e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Primeiro porque, modéstia à parte, a ideia é muito boa. E segundo porque minha primeira convidada é você. E eu acho que quando a gente, na nossa vida, durante a nossa jornada, quando a gente honra quem a gente é, quando a gente honra as pessoas que nos honram, isso traz para a gente de volta toda uma energia, toda uma possibilidade e toda uma probabilidade, para quem não acredita em universo, de que realmente a vida ela é dinâmica e ela é isso. Eu me dou por inteiro, como eu sou, com quem eu sou, e recebo isso de volta em formato de pessoas como você, que trazem toda a verdade, toda a essência e trazem histórias que podem mostrar para ir para o nosso público, para a nossa audiência, o quanto é importante ser, o quanto é importante sentar e sentir quem você de fato é. Fico muito feliz, sou extremamente lisonjeada, honrada, porque você foi a minha primeira convidada depois da Lia, né? Que a Lia foi só porque a Lia ia embora para a Suíça. E hoje me senti mais confortável do que eu pensei em pensar em estar. Então, muito obrigada. Espero que esse Setembro Amarelo, mediante tudo que a gente falou aqui, e esse episódio faça diferença na vida, porque precisa ser dito que a gente precisa se importar com o outro, olhar para o outro. Inclusive, independente da sua crença ou não, acredito que o propósito maior de nós estarmos aqui é servir o outro. E é servindo o outro que a gente recebe. E é isso que está acontecendo aqui hoje, comigo e com você. E é um sucesso. Isso aqui já é um sucesso porque é dinâmico, é interativo, a Kátia conseguiu trabalhar os 5 sentidos do ser humano. A ideia foi proposta e ela fez. E agora que eu estou percebendo. Então não perca, clica aí na setinha, siga esse canal, porque você vai aprender muito, como eu aprendo todas as vezes que eu estou com ela. E se você quer estar aqui no Desarmadas contando a sua história, mostrando como você é por trás da pessoa que está aí olhando para o espelho todos os dias, manda uma mensagem para a gente, entre em contato, porque esse espaço ele está desarmado para te receber. Muito obrigado. Obrigado, Manu.